valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Caros amigos, vamos estudar o nosso editorial. Ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Anotação de Marcos, capítulo 15, versículo 30. Este grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas cobertos de glórias sanguinolentas. Heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual para conquistar, dava a si mesmo, a fim de possuir nada, pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino. Triunfador, com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos do campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados a ilusões do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamam-nos de louco, e quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas de dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando de altos princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosamente: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos.
Até hoje foram produzidas 1.454 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida. Fazendo o quê? Agindo em cima da sua inteligência. Deus nos deu o atributo da inteligência, não é para nós sermos infelizes, não. É para nós entrarmos na sua glória, na sua criação. Isso porque nós somos filhos de Deus, somos co-criadores da criação. Espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Detalhe, fique antenado porque nós vamos trazer uma matéria do Diário Online, coisas que sempre nós estamos falando aqui, que a perspectiva de vida aumentou. Então, o Terceira Chamada não traz, coisas assim fortuitas, traz notícias onde nós analisamos à luz da doutrina espírita, nos colocando como seres imortais em mais uma experiência no corpo de carne. Falando nisso, vamos entender um pouco o mundo animal, principalmente os insetos que fazem parte do nosso dia a dia. Inclusive, está até havendo uns surtos de dengue, aí sempre teve, mas aí a saúde pública está buscando equacionar. Mas nós precisamos entender como é que vive esses pequeninos seres que também são obras de Deus à nossa volta. Assim, nós vamos nos posicionar, cada macaco no seu galho. Como alguns insetos e aranhas andam na água. As patas de certos insetos, assim como as de certas aranhas, terminam com pelos, recobertos de uma substância gordurosa que a água não molha. A superfície da água faz às vezes de uma membrana elástica que baixa ligeiramente em torno da pata do inseto, graças à tensão superficial, sustentando-se assim o animal na superfície líquida. Por isso que você não pode deixar objetos aí, vasos, qualquer coisa aí com água, porque tem animais pequenos que sabem perfeitamente caminhar em cima. Não há dificuldade nenhuma. Você precisa saber, porque para depois dizer, mas eu não sabia, mas cada um tenta sobreviver da melhor maneira possível. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Sim, sou eu, queridos ouvintes. Minhas cordiais saudações. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma das suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque nós fazemos sim visitas a algumas instituições espíritas, dos expositores da ADEPA. De repente, pode haver uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E olha, este programa Espírita Terceira Chamada vem colaborando nesse sentido, porque algumas pessoas passaram a conhecer de fato o que seja o Espiritismo através do Terceira Chamada. E sempre, lógico, nós temos a nossa obrigação como divulgadores do Espiritismo sinalizar
o endereço de algumas instituições espíritas. Então esteja sempre antenado nas nossas plataformas digitais. Não é só nos endereços, mas também tem o programa Espírita Terceira Chamada, que ele é reprisado no YouTube. É só acessar o canal do YouTube da ADEPA, que não só está lá o Terceira Chamada, as edições anteriores, como também outras produções, certo, da ADEPA, assim como palestra, quando nós promovemos palestras, eventos e tudo mais. E o endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação em cima do movimento espírita, onde a ADEPA Lírio do Vale atua. E veja lá, compartilhe as páginas digitais, porque o algoritmo vai entender que você realmente fica preocupado e está preocupado para que todos vivam bem. Seja um propagador das boas mensagens. Meu querido amigo Rui Carlos, como será a sua odisseia esta semana? Iniciando a caminhada pelo SEAMA, dia 3, quinta-feira. Depois se prolongará até o sábado, onde estaremos na Casa Palmétrica servindo a Deus no amor de Jesus e Maria. E finalmente no domingo, às 19 horas, o nosso tradicional estudo no YouTube. Todas essas informações estão no canal que eu utilizo, @rui-p8w, na qual você poderá acompanhar conosco o desenvolvimento do nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita. Alô, São Caetano de Odivelas, o Centro Espírita Abnegados no Bem estará promovendo a sua caranguejada anual. A terrinha dos caranguejos, né? Então, no próximo dia 6 de junho, olha só, nós já estamos adiantando, 6 de junho, o Centro Espírita Abnegados do Bem estará promovendo a sua caranguejada, mas também não é só caranguejo que tem. Terá lá feijoada, frango, guloseima, peixe, principalmente quem gosta. É uma forma até mesmo de colocar a população mais próximo do centro e também ajudar na manutenção do próprio centro. Então coloque aí na sua agenda, você que gosta de levar pessoas para passear para o interior do estado. Pelo menos eu tenho uma amiga, a Sheila Eutrópia. Ela disse, antigamente, finais de semana, eu ia lá em São Caetano comer o caranguejo de lá. Já convidei ela e praticamente nós vamos também fazer parte desse evento. O Abnegados do Bem fica localizado na Travessa Benjamin Constant, sem número, centro, São Caetano de Odivelas. Começa a partir das 9 horas, mas também tem as suas atividades lá, que é segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita, visitando as nossas plataformas digitais. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora, a família é o lugar, com ele, André Pirolas. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filho.
viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. E vamos a mais uma curiosidade. Como é que está a sua casa? Está limpa? Se não estiver limpa, vai atrair mosca, vai atrair mosca. Olha essa, como as moscas conseguem andar em tetos e paredes, além das imundícies que atraem, né? Mas olha só o sistema de locomoção. As patas das moscas têm cada uma na ponta 2 pequenas almofadas com ventosas microscópicas em forma de trombeta, que lhes permite deslocar-se sobre as superfícies lisas e cuja aderência é tão eficaz que lhes possibilita andar nas paredes sem cair. Eu observando, né, essa questão das ventosas, e alguns inventores observaram também isso. Por isso que hoje tem aquelas pessoas que trabalham naqueles prédios imensos, onde eles vão utilizando as ventosas para poderem se locomover nas paredes. Então os animais, eles são observados, os comportamentos, e o homem tira dessa própria análise benefícios para si. Mas também fica a nossa dica de saúde, né? Se você vê muitas moscas aí grudadas na parede, verifique se está limpa a sua casa, não é, Nonato França? Com certeza. Olha só, então vamos com Nonato França. Palavras de otimismo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não pense que abandonar a vida poderá resolver seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo ainda mais. Não seja covarde, enfrente a luta com todos os seus esperam de você, a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 21 de junho de 2026. Paraense de 120 anos pode estar entre as mais longevas do mundo. Moradora de Garrafão do Norte, Dona Honorata Maia de Lima, reúne familiares e amigos para comemorar trajetória que atravessa mais de um século de história. Autor Jordana Pinheiro. Em um mundo onde alcançar os 100 anos já é considerado um feito raro, a história de uma paraense chama a atenção pela impressionante marca dos 120 anos de vida. Moradora da região do Nordeste do Pará, Dona Honorata Maia de Lima se tornou símbolo de resistência, memória e longevidade, despertando curiosidade dentro e fora do país. Embora ainda não haja validação oficial por entidades internacionais especializadas em longevidade, como o Guinness Book,
E Dona Honorata aparece em registros e repositórios dedicados ao tema, como uma possível supercentenária nascida no dia 5 de janeiro de 1906. Caso a idade seja confirmada por documentação e validação científica, a paraense poderá figurar entre as pessoas mais longevas já registradas no mundo. Atualmente, a pessoa viva mais velha com comprovação científica tem pouco mais de 116 anos, enquanto que o recorde histórico pertence à francesa Jeanne, que viveu 122 anos. Símbolo de resistência e memória. Em um país onde a expectativa de vida média gira em torno dos 76 anos, a marca alcançada por Dona Honorata impressiona e reforça o fascínio que os casos de superlongevidade despertam. Mais do que números, sua história representa a preservação da memória e das tradições de uma região que se transformou ao longo de mais de um século. Começar por ti, Nonato França. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, inclusive, sobre a população mundial, que está em torno de 8 bilhões, 122 milhões e alguns trocados. Mas alguns estatísticos dizem que essa é a probabilidade. Possivelmente tenha mais gente no mundo. Isso porque existem localidades que são de difíceis acessos e tudo mais. Então, provavelmente se passa dos 9 bilhões. Da mesma forma, essa questão da longevidade. É lógico, a partir do momento que as pessoas querem comprovar, tem que comprovar cientificamente. Mas, segundo os estatísticos, já tem gente sim vivendo aí para mais de 100 anos. Pelo menos no meu círculo de amizade, apesar de que aqui o Diário Online diz 75, rapaz, o que eu conheço de gente de 90 anos não tá fácil. Eu digo, rapaz, eu quero chegar com essa tua idade assim, mas com uma lucidez, e tem muita gente lúcida. Então, de fato, Nonato, uma evolução está acontecendo, o espírito está ficando mais tempo no corpo de carne, mas isso é graças a um fator, sabe, que eu venho observando? A alegria de viver. Então, se a pessoa ela quer viver tanto tempo, que ela comece a mudar o seu mau humor. Esse é um tópico que a gente dá. É quase isso, né, Nonato? Não, é tudo mas isso. Mas que dá os parabéns à Dona Honorata, né? Com certeza, é tudo isso. Entre a longevidade e a vitalidade, é um intercâmbio que une essas duas circunstâncias. Você acabou de colocar a alegria de viver, não é? Com a responsabilidade que a gente tem consciente sobre os nossos ombros, de que nós estamos buscando valorizar a vida nessa longevidade para uma felicidade que, mesmo que não esteja ao nosso alcance, digamos assim, na sua totalidade, na sua plenitude, mas a alegria de viver nos favorece. E o Espiritismo, ele dá ênfase a isso também, não é? Sim, não é só uma questão bíblica do cuidado do corpo, do espírito, aquela recomendação que a gente tem, tá certo? Mas acima de tudo isso, é só perguntar para ela qual é o segredo da felicidade. Ela vai dizer aquilo que você colocou: viver bem com alegria, né? E aí é que está o nosso, digamos assim, a nossa transformação em busca dessa felicidade. Não tem outra coisa mais a gente conceituar que não isso. Viver bem com alegria. E, Rui Carlos, na Sociedade Espírita Lírio do Vale, nós temos uma senhora, Dona Rai do Vale, certo? Então ela tem orgulho, Rai do Vale, ela tem orgulho de dizer que a vó dela desencarnou, na linguagem popular, morreu com mais de 100 anos, de uma forma lúcida. Agora, pasmem, Douglas, a minha avó, ela era muito alegre. E uma vez, lá na sua juventude, aí dos seus 40, 50 anos, apareceu uma enfermidade no intestino dela. E os médicos disseram: olha, minha senhora, a senhora vai viver pouco tempo. Inclusive, a senhora vai acabar os seus dias vomitando fezes. Ela olhou para o médico e disse: seja feita a vontade de Deus. Ela não se deixou abalar com isso. O que foi que ela fez? Uma senhorinha realmente do interior começou a fazer uso dos recursos medicamentosos que a natureza lhe dá. E foi levando a vida. Não ficou desestimulada. Não comprou tão
também a ideia, porque o que mata hoje em dia, isso já foi comprovado cientificamente, o que mata o ser humano é quando o ser humano compra a ideia de que vai morrer. Se você não comprar a ideia de que não vai morrer, mas simplesmente são desafios da vida, você leva essa jovialidade por muito tempo. E o tempo foi passando, ela ficou curada porque ela não parava de sorrir, ela não parava de também cuidar do seu corpo, e isso deixou até... O médico foi primeiro também, ainda tem esse detalhe que às vezes o médico dá sinal de morte, quando acaba ele vai primeiro. Então, são casos que estão próximos de nós, querido ouvinte. Tem pessoas próximas a você que é um laboratório de ânimo. Então não vamos desanimar, isso é matéria do jornal, isso é matéria vinculada ao meio científico, então dá para se viver sim, não é com 75 anos, com mais de 80, 90 anos. Rui Carlos, sorrir faz bem então, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Na realidade, a gente às vezes imagina que sorrir é como se nós fôssemos bípedes que ficamos cacarejando por aí, não é isso? Você pode sorrir sem sequer abrir a boca, porque o seu rosto, a sua forma de estar, a sua serenidade é importante para você contagiar o que está em seu redor. Isso me faz lembrar os primeiros mártires do cristianismo primitivo, que quando entravam na arena para serem devorados pelas feras, eles entravam cantando, na esperança de que iam ser resgatados, iam cumprir a sua missão de testemunho do Cristo. E outro personagem também maravilhoso do Novo Testamento, do cristianismo primitivo, é Ananias, aquele velhinho que era o emissário de Jesus nas suas ordenanças, especialmente a Paulo de Tarso e aos cristãos primitivos. Jesus sempre aparecia para ele em sonho, e determinando procedimentos, e o que ele dizia para Jesus? Fala, Senhor, o teu servo está aqui. Então, por mais difícil que sejam as dificuldades, por mais aparentemente insolúveis, lembremos a frase de Maria de Nazaré, transmitida a Francisco Cândido Xavier, que diz assim: tudo isso passa, e nós temos que acreditar nisso, que depois de um dia maravilhoso, depois de um dia chuvoso, teremos um dia maravilhoso como o que está mas logo amanhecendo, com um sol dourado, dizendo que Deus é amor e que não quer que nenhuma de suas criaturas sofra. Sejamos otimistas, sejamos esperançosos, porque afinal nascemos para ser felizes. E nunca deseje querer morrer, querido ouvinte, nunca deseje. Sabe por quê? A doutrina espírita nos coloca direto com os ditos mortos. Então, geralmente, as pessoas que desejam tanto morrer, sabe qual é a decepção delas quando chega no mundo espiritual? Não morri. Recentemente, nós tivemos uma informação de uma pessoa que estava desanimada, queria morrer, e realmente morreu. E aí, quando chegou, bateu na cabeça e disse: caramba, eu não morri. O que foi que eu fiz da minha vida? Então procure sentidos para a sua vida. Tem muita coisa para ser aproveitada e muita coisa a ser realmente vivida. Então vamos viver com música do nosso folclore. Eu disse música e é ela. Toda vez que toca aqui no Terceira Chamada, eu me lembro da minha mãe, quando a gente foi ali para as regiões do Cotijuba, naqueles barquinho, e haja a maré bater, ela disse: olha o banzeiro. Aí depois de velho que eu vim saber o que é banzeiro, atravessando com a minha mãe esses rios belíssimos da Baía do Guajará. Dona Onete, banzeiro, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
E vamos a mais uma curiosidade. Você quer continuar com a casa suja? Vai querer matar as moscas? Então pere lá, escute essa. Como as moscas conseguem fugir tão rápido quando tentamos matá-las? O corpo delas é todo coberto de pelos que funcionam como mini radares. Eles são especialmente sensíveis a movimentos de ar. O movimento da mão ou de qualquer outro objeto sólido cria a flutuação do ar e permite que a mosca voe antes de receber o golpe mortal. Eu achava que eram os olhos, olha, Leonardo, que nada, são os pelos que servem como radar, para te ver só como Terceira Chamada contribui, porque até os dias de hoje a gente fica pesquisando e sempre traz uma novidade. Então não são os olhos não, meu querido ouvinte, são os pelos, mas mantenha a casa limpa para elas não entrarem. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não deseje aquilo que pertence ao trem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu, por direito divino, lhe há de chegar às mãos na hora oportuna. Nem mais cedo do que deve, nem com atraso, na hora exata. Você receberá aquilo que merece, portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão dele. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 912. Qual o meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea? E eis a resposta dos imortais, simples e objetiva: praticar a abnegação. Isso mesmo, Douglas. Simples e objetiva. Simples, detalhe, me lembrei da Dona Honorata. Será que ela é desprendida das coisas materiais e foi levando a vida com alegria? Foi se desprendendo, nada de ficar apegada, porque o que gera ansiedade e certos transtornos é o apego às coisas materiais. Com certeza. E a pessoa fica com medo de perder, aí fica criando o quê? Doenças, estresses e tudo mais. Então, é abnegação. Faça ideia como ela deve ser uma mãe, uma avó, um tudo para aquela comunidade, assim como ela, como tantos outros. Mas é isso, né, Leonardo? Com certeza. Só para a gente complementar isso aí, é preciso que se entenda que natureza corpórea, não é, faz parte do momento nosso em que nós estamos inseridos nela. Porque muitas das vezes, ou quase todas as vezes, na doutrina espírita a gente fala em natureza espiritual, tá certo? Embora haja essa diferença, mas na natureza espiritual nós somos a eternidade e a individualidade. Na natureza corpórea nós somos o momento
E estamos nesse momento, tá certo? Buscando complementar essa divindade que há em nós, que é o Espírito. E aí o que faz? O exercício. Exercitar o quê? Aquilo que a natureza material ainda influencia em nós, através dos nossos instintos, que faz parte da natureza humana. Tudo bem, aí tá do bom. Esse Nonato, ele parece que de vez em quando ele dá uns dribles na morte. Aí, o que tu quer, rapaz, aqui? Não anda não, tá chegando no momento, eu tô vivendo, não tô aprontando. Rui Carlos, rapaz, hoje o programa, olha, se tiver gente desanimada, eu acho que é aí que vai dormir em paz. Porque a gente tá trazendo aqui dados científicos e, inclusive, falando realmente de coisas espirituais e imortais mesmo, né? E o Rui Carlos ainda vai trazer Jesus só para sempre complementar. Uma das frases que mais me toca em Jesus é quando ele fala com relação ao amor. E uma das frases marcantes na minha vida que me fez analisar o amor por outro aspecto é quando ele diz assim: não há maior amor do que ele dá a vida por quem ama. E dar a vida por quem ama não significa que nós devamos deixar de lado o cuidado com o corpo físico que precisamos, com a saúde, mas acima de tudo olharmos também o outro, amarmos o outro sem interesse, nos abnegarmos mesmo que ele aparentemente não mereça. E através da indulgência, da misericórdia, temos a possibilidade de ajudarmos na sua caminhada. Que aprendendo com o Mestre, entendamos essa necessidade de nos abnegarmos, até o ponto, quem sabe, de darmos a vida, nos dedicarmos à vida. Nós, como educadores, pais ou mães, fazemos isso como uma rotina, mas precisamos colocar na nossa vida este proceder, porque justamente esse é o amor que Jesus nos sugere para caminharmos melhor enquanto aqui estivermos pelo bendito dom da vida física. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. E falando em amor, vamos com ele, Clédio Tapete. Amar se aprende amando. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Quantas vezes eu não estendi a mão a quem pediu minha atenção? Quantas vezes eu não ajudei alguém? O egoísmo não deixou, não. Eu queria ser amado e não amei. Colhi a dor e a solidão. Pedi a Deus pra me ensinar como amar, e a resposta veio assim: amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Quanto tempo eu vivi sem perdoar, sem nem querer tentar. Quantas vezes eu já magoei alguém sem poder me controlar. Quantas vezes eu quis pedir perdão, o orgulho não deixou, não. Hoje quero aprender, quero mudar. Vou trabalhar meu coração. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Amar se aprende amando.
aprende amando, amar se aprende amando. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a alegria dos outros. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A alegria dos outros. Um jovem muito inteligente, certa feita, se aproximou de Chico Xavier e indagou-lhe: Chico, eu quero que você formule uma pergunta a Emmanuel, pois eu necessito muito de orientação. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta, meu amigo? Eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita como médium, mas sinto que ainda falta alguma coisa. O que me falta, Chico? O médium, olhando-o profundamente, ouviu a voz de Emmanuel que lhe respondeu: Fale a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. É isto que está lhe fazendo falta, meu filho, a alegria dos outros. Será que já paramos para refletir que todas as grandes almas que transitaram pela Terra estiveram intimamente ligados com algum tipo de doação? Será que já percebemos que a caridade esteve presente na vida de todos esses expoentes, missionários que habitaram o planeta? Sim, todos os espíritos elevados trazem como objetivo a alegria dos outros. Não se refere o termo, obviamente, à alegria passageira do mundo, que se confunde com euforia, com a satisfação de prazeres imediatos. Não. Essa alegria dos outros, mencionada por Emmanuel, é gerada por aqueles que se doam ao próximo. É criada quando o outro percebe que nos importamos com ele. É quando o coração sorri de gratidão, sentindo-se amparado por uma força maior, que conta com as mãos carinhosas de todos os homens e mulheres de bem. Possivelmente, em algum momento, já percebemos como nos faz bem essa alegria dos outros, quando de alguma forma conseguimos lhes ser úteis nas pequenas e grandes questões da vida. Esse júbilo alheio nos preenche o coração de uma forma indescritível. Não conseguimos narrar, não conseguimos colocar em palavras o que se passa em nossa alma quando nos invade uma certa paz de consciência por termos feito o bem de alguma maneira. É a lei maior de amor, a lei soberana do universo, que da varanda de nossa consciência exala seu perfume inigualável de felicidade. Toda vez que levamos alegria aos outros, a consciência nos abraça, feliz e exuberante, segredando ao pé de ouvido: é este o caminho. Continue. Sejamos nós os que carreguemos sempre o amor nas mãos, distribuindo-o pelo caminho, como quem semeia as árvores que nos farão sombra nos dias difíceis e escaldantes. Sejamos nós os que carreguemos o amor nos olhos, desejando o bem a todos que passam por nós, purificando a atmosfera tão pesada dos dias de violência atuais. E lembremos, a alegria dos outros construirá a nossa felicidade. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos
pode e muito mais. Entendeu o programa de hoje? Entendeu sim, mas ainda está um pouquinho assim abatido com as coisas da vida? Não tem problema. Nós aqui da Rádio Clube do Pará, terceira chamada, nós vamos entrar em sintonia com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E tem outras pessoas que vão unir esses mesmos pensamentos e vamos projetar essas energias para que você consiga captar, assim como as moscas conseguem captar a energia, você vai conseguir captar através dos seus sentidos de amor. Então não fique desanimado, não fique desanimado. Lembre-se do Cristo Jesus, que encurtou o nosso relacionamento com Deus. Deus não está distante, não. Deus não está distante. Ele diz: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Vem a doutrina espírita nos sinalizando que somos cercados por nuvens de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os espíritos. E através do nosso pedido, do nosso comportamento, esses guias espirituais vão nos ajudar sim, agregando esses fluidos que nós vamos começar e já estamos trabalhando ele. Então, fique ligado, nada de ficar aí preocupado. Vamos ser sempre jovens, vamos aproveitar a vida e nada de querer desejar a sua própria morte. Senão a decepção vem lá na frente, chega no mundo espiritual e aí, não morrer. Então vamos encontrar, sim, sempre na oração a inspiração necessária, certo? Para que nós possamos atuar ainda mais usando o atributo da inteligência. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução em que cada um já se encontra e unir esses pensamentos. E você vai estar só negativo. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, já está antenado, assim como minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, Antônio Monteiro, mais conhecido como Palhaço Chantilly, também está antenado, ligado, plugado na frequência da Rádio Clube do Pará. O Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice e Lúcia Vanderlei, todos na Marambaia. Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Leila Terezo e seu esposo José Carlos Martins no Conjunto Satélite. No Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus o seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Eládio Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui na Travessa Angostura, pertinho da RBA, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliane e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e os amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação.
seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escassez, santificado Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus com toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho feitos na luz do carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amarmos os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Rui Carlos Chagas. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Nonato França. Só guarde o que te faz bem, o resto transforme em aprendizado. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.